Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula sobre algoritmia. O meu nome é Henrique Fidalgo e hoje vamos falar aqui sobre os subprogramas. Primeiro de tudo, o que é um subprograma? Digamos que é um subalgoritmo que é feito à parte, mas que pertence ao meu algoritmo principal. Ele tem como objetivo facilitar não só a minha análise do código ou do algoritmo, mas também subdividir esse algoritmo principal em pequenos algoritmos que são mais fáceis de produzir e de muitas vezes de controlar. Portanto, isto parece-me, até agora temos feito algoritmos pequenos que não têm essa necessidade, mas ao nível do desenvolvimento nós temos algoritmos muito grandes e, portanto, se não forem bem delineados e se não utilizarem subprogramas, tornam-se tão complexos e muito difíceis de gerir. Muito bem, então vamos ver como é que eu aplico estes subprogramas aqui num algoritmo. Vou começar por declarar aqui duas variáveis. Vou ter aqui número 1 e número 2, que já são habituais e conhecidos nas nossas aulas anteriores. Vou pedir ao utilizador para introduzir esses dois números. Eu vou mesmo introduzir os dois de seguida, portanto vou fazer assim, introduza dois números. Muito bem, vou ler os dois números, vou aqui ler o número 1 e vou ler o número 2. Desculpem, já meti aqui um a mais. Ok. Oi. Agora sim. Muito bem, e agora o que é que eu vou fazer? Vou criar, dentro do mesmo programa principal, eu vou criar a média e a soma, mas através de subprogramas. Portanto, para isso, eu vou aqui e vou criar um subprograma. Vou aqui adicionar e ele vai me perguntar qual é o nome do seu subprograma. Eu vou-lhe chamar soma. Quais são os parâmetros para esse subprograma? E o que é que são parâmetros? Digamos que são os ingredientes que o meu subprograma precisa para ele executar determinada tarefa. Neste caso, eu vou necessitar dos dois números introduzidos pelo utilizador para ele fazer a soma e devolver depois essa soma no final. No meu caso, muito específico, eu não vou querer que ele devolva o valor no final. Portanto, vou fazer de outra forma. Mas já vamos ver como é que se pode fazer. Então, para isso, eu vou adicionar aqui parâmetros. Os parâmetros eu posso colocar outros nomes diferentes dos parâmetros que tenho no programa principal, mas neste caso eu vou dar o mesmo. Vou-me dizer que é o número 1, é o meu primeiro parâmetro, e vou adicionar o número 2. É importante uma coisa que é a ordem em que eles estão aqui é a ordem pela qual eles vão receber os parâmetros. Neste caso é uma soma, pouco interessa se eu recebo primeiro o número 1 ou o número 2, mas no caso de uma divisão isso é muito importante porque, como sabem, eu não posso dividir por zero e, por exemplo, se eu introduzo o zero como o segundo número e se ele é o divisor, então eu poderei ter aqui um erro, o algoritmo poderá causar um erro. Portanto, a ordem é importante porque me permite depois, mais tarde, poder ter um cálculo de forma diferente. Depois, eu posso sempre alterar a ordem aqui. Posso pegar num parâmetro e dizer, ok, vens agora tu és o segundo, agora passas para o primeiro, é possível fazer, ok? É possível editar também os parâmetros que recebo e remover. O valor devolvido é algo que eu não vou utilizar para já, agora aqui neste subprograma, mas é depois de ele cozinhar, digamos, com os meus ingredientes, ele tem que ter uma variável de retorno, tem que retornar um valor. E portanto, o que é que acontece? Eu aqui posso definir qual é a variável que ele me retorna. Okay? E qual é o tipo de variável que ele me retorna. Para já eu vou deixar isto por uma segunda fase que vamos ver já a seguir. Para já eu vou só utilizar o programa para somar sem variável de retorno. Ele vai fazer tudo aqui dentro. Vou fazer aqui OK. Fazer aqui concluído. E agora já estamos dentro do subprograma soma. Ok? Eu tenho aqui o programa principal, é este, e tenho o programa soma, que é este aqui.
Portanto, o que é que eu preciso declarar aqui para este soma? Eu vou declarar uma variável que me vai guardar o resultado. Portanto, o que eu vou fazer aqui é resultado vai ser a minha variável. É importante aqui uma coisa, que esta variável não deverá ter o mesmo nome do subprograma. Daí eu não estar a utilizar o soma, porque eu já chamei ao programa soma. Poderia ter chamado somar, que era uma coisa diferente, e portanto aí teria dois valores diferentes. Muito bem, então e agora o meu resultado, o que é que ele vai fazer? Eu vou fazer um processamento e vou dizer que o meu resultado, aliás, o resultado não vai fazer nada, o que é que ele vai guardar? O resultado, o que é que vai guardar? Vai guardar o meu número 1 mais o meu número 2. Este número e número 2 são passados como argumentos e são parâmetros da função. Portanto, ele vai buscá-los logo aqui acima. Portanto, eu não preciso de os declarar nem perguntar ao utilizador aqui, porque eles são passados depois pelo programa principal. Ok, vou fazer ok. Falta-me fazer o output aqui. Eu vou escrever aqui o output, que é o meu resultado. Ok, faço aqui então o resultado. Agora, como é que eu executo isto no programa principal? Eu vou voltar aqui ao principal. Se eu executar aqui isto, ele não vai ainda fazer nada. Vai-me perguntar dois números, 12, 13, mas acaba o programa e não faz mais nada. Isto porque eu ainda não chamei no meu fluxo principal o meu subprograma. E como é que eu faço? Faço aqui. Vou buscar aqui o subprograma, clico duas vezes, digo qual é o nome que ele me vai buscar. Neste caso, o meu subprograma chama-se soma. E entre parênteses, eu vou-lhe dar os tais argumentos para para ele poder fazer a soma. Digamos que são os ingredientes. No nosso caso, neste algoritmo, é número 1 e número 2. Ou número 2. Portanto, são os ingredientes que ele precisa para fazer a soma. Faço OK. E agora sim, já estou a chamar o programa e ele vai levar como argumentos os números que são introduzidos aqui pelo meu utilizador. Vamos ver se funciona. 12, 13. Ok, cá está, ele faz a soma às 25. Muito bem. Outra forma é eu no subprograma devolver uma variável. Então vamos lá novamente ao subprograma. Vou alterar aqui, clicar duas vezes e agora sim vou dizer, olha, tu vais devolver, se o programa vais devolver o total. Ou seja, ele vai ter uma variável que retorna um valor total. Ora bem, então se ele vai devolver aqui a variável, eu não vou querer que ele escreva o resultado para já. Portanto, vou tirar. Ele só vai no resultado. Desculpem, não é total, é resultado. Eu aqui tenho que alterar isto, é resultado. Isto sim, pronto. Ele vai retornar, ele vai pegar no resultado, soma o número 1 com o número 2, retorna aqui este valor no final do meu programa. Portanto, o retorno vai ser feito pela variável resultado. Qual é a diferença aqui? A diferença é que eu assim não tenho a necessidade de chamar o subprograma. Posso fazê-lo assim. Vamos supor que eu quero escrever o resultado. Vou aqui escrever e vou colocar assim: a soma dos dois valores é, dois pontos, fecho. E agora o que é que eu vou chamar? Vou chamar o subprograma soma e passo-lhe os argumentos para aqui. Neste caso o meu número 1 e o número 2. Portanto, o que é que ele vai fazer? Vai escrever este texto. Quando eu chegar aqui, ele invoca o subprograma, vai chamá-lo, leva como argumentos os valores introduzidos pelo utilizador e devolve o resultado disso para aqui. Vamos ver. Ok, o que é que me falta aqui? Um erro ao ocorrer ao processar soma. Então, a soma... ok, falta-me aqui o i comercial, porque eu aqui quero que ele faça a minha variável. Vamos fazer aqui OK. Vamos fazer então um play. Vamos colocar aqui dois números, 3 e o 2. E ele devolve logo ali no escrever.
Muito bem, e é assim que se utiliza um subprograma. Mas eu podia utilizar outro subprograma ou podia agora criar mais outro dentro do mesmo fluxo. Eu inicialmente tinha aqui planeado fazer aqui outra média, mas julgo que com a explicação já dá para entender o que se faz, como é que se faz um subprograma. Assim sendo, vemo-nos na próxima aula.